Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais um vídeo aqui para a gente refletir somente, né? Lembrando que eu não sou o dono da verdade, não tenho a verdade absoluta de modo algum, e simplesmente o meu canal ele tem uma função específica. Para quê? Para tentar fazer as pessoas enxergarem que elas, quando dizem que são seguidoras de Jesus, ou do Cristo, ou do Mestre, ou do Salvador, seja qual é o nome que você quer dar, né? Você tem uma postura adequada, você tem um jeito correto de você se portar nesse mundo quando você diz que você é um seguidor de Cristo, tá certo? Muito bem. Com isso em mente, também lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Você pode continuar fazendo o que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Muitos guardadores de sábado têm me interpelado dizendo: olha, William, o apóstolo Paulo, quando ele estava lá nas sinagogas, relatado lá no livro de Atos, ele estava ensinando a lei mosaica para aquelas pessoas, né? É a ideia que esses guardadores de sábado eles têm do apóstolo Paulo. E é sobre isso que nós vamos ver aqui. É lógico que vai ser um breve comentário, não vou me aprofundar, porque no meu canal aí tem muita coisa boa, muita coisa legal aí, que vai falar também disso, tá certo? Então, meus irmãos, o que é que Paulo ia fazer na sinagoga aos sábados? O que queria fazer? Os guardadores de sábado diziam que ele ia pregar a lei mosaica. Olha, o que diz o argumento religioso? Os sabatistas ensinam desonestamente que o apóstolo Paulo ele sancionou para os cristãos, ou seja, orientou, passou, falou, a prática da guarda de sábado pelo fato do seu costume de ir aonde? Às sinagogas no dia de sábado, conforme os textos que nós vamos ler. Tá certo? Vamos lá. Atos capítulo 13, versos 14, 44 e 42. Vamos dar uma olhadinha lá? E que diz lá Atos 13, 14, 42 e 44. Vamos ver, diz assim. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então veja, porque Paulo foi num dia de sábado na sinagoga, para os guardadores de sábado, Paulo estava ensinando a guarda de sábado. Vamos lá, verso 42. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vamos também dar uma olhadinha em Atos capítulo 16, verso 13. Vamos lá, vamos ver lá. Diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Atos 17, capítulo 7, verso 2 diz assim: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. A gente pode dizer o seguinte aqui: qual era o costume de sábado? Ir ter com eles ou guardar o sábado? Percebe, né? Esses guardadores de sábado são cruéis, pegando passagens isoladas, descontextualizadas, não fazendo a devida exegese e trazendo a ideia de que Paulo, quando está escrito isso, é porque ele estava guardando o sábado. Tá certo? Vamos também ler Atos capítulo 18, verso 4. Vamos lá, vamos dar uma lida. Diz assim: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então, todos os sábados, Paulo ia naquele local. Por quê? É à toa? Calma que você vai ver para frente. Atos capítulo 19,
verso 8, também diz alguma coisa, vamos dar uma olhada lá. Diz assim: E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Vamos refletir nas palavras de Paulo, lá em Corinto, que a gente vai ver, que você viu que já passou aí, né? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21, 20 e 21. Vamos ler? Vamos lá, vamos ver o que está escrito lá. Está escrito o seguinte: E fiz-me como judeu para os judeus. Então ele se fez de judeu. Ah, ele era da tribo de Benjamim. Não é nessa conotação, guardador de sábado. Não. Seguidor da lei de Moisés. Ele está falando que ele estava se fazendo de pessoa, seguidor de Moisés, né? Para os seguidores de Moisés. Ele já não era mais seguidor de Moisés aqui. Então vamos lá. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Ele se fez de um homem debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Então veja que ele não estava debaixo da lei, ele se fazia como se estivesse. Verso 21. Para os que estão sem lei, então veja, para os que estavam debaixo da lei, ele se fez como se estivesse debaixo da lei. Agora, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, veja, aquelas pessoas estavam sem lei de Moisés, mas estavam debaixo da lei de Cristo. Qual lei? Da liberdade, né? Para ganhar os que estão sem lei. Percebe, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que usar o argumento fracassado que Paulo guardava o sábado, simplesmente porque tinha o costume de ir à sinagoga lá no dia de sábado, é uma hermenêutica capenga, quebrada, que não anda, que não se sustenta em pé, não passa de especulação e uma exegese totalmente ridícula. Meu irmão, a presença de Paulo e Barnabé nas sinagogas no dia de sábado atendiam 3 objetivos específicos, tá certo? Vamos lá, vamos ver. Quais eram os objetivos específicos? Vamos lá. Ele tinha um objetivo missionário. Ele tinha que andar. Cristo não falou, ide. Ele não falou, venham. Ficam sentadinho, ouvindo no dia de sábado, na quarta-feira, no domingo, na semana de oração, seja lá o dia que for. Não, é ide por toda a tribo. Então, a visita de Paulo às sinagogas tinha o primeiro objetivo como missionário, ir falar com as pessoas. Compreende, meu irmão? O segundo objetivo era o objetivo evangelístico. Então ele tinha que ir e tinha que falar. Agora, falar do quê? Olha, hebreus, vocês judeus que estão fora lá de Israel, vocês têm que guardar o sábado, ir no templo, seguir a lei de Moisés. Será que era isso? A gente vai ver para frente, tá certo? Mas, então era missionário, tinha que ir, evangelístico, tinha que anunciar, e era o que, irmão? Ele era estratégico. Paulo, ele monta uma estratégia. Nós temos que montar uma estratégia, não podemos ir assim, sem nenhuma estratégia para falar do Cristo. Veja bem, o meu canal aqui, ele tem uma estratégia. Ele começa, eu estou falando do meu canal, tá? Na rua eu tenho outras estratégias. Quando eu faço videochamada, eu tenho outra estratégia. Quando eu estou numa live, eu tenho uma outra estratégia, tá? Então veja, o meu canal, ele tem uma estratégia. Ele começa com algumas doutrinas específicas, que são as que mais
são exaltadas aí dentro dos templos. Comecei com a doutrina do dízimo, depois fui para a doutrina da trindade, que são as duas pesadas, né? E por aí em diante aí comecei a escalonar doutrina tal, doutrina tal, doutrina tal, doutrina tal, para montar uma linha de raciocínio dentro do meu canal. Tá certo? Olha, o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, como um bom judeu, usando sua influência, via na sinagoga um bom lugar para começar a missão de pregar a Cristo. Sabe por quê? Porque os judeus se reuniam ali para ler e discutir a lei e os profetas. Então veja, qual era o dia que as pessoas tiravam para se reunir? O dia de sábado. Então, de uma maneira missionária, evangelística e estratégica, ele foi no dia de sábado, porque tinha muito mais pessoas ali para poder falar do que num dia comum. Ensinar, meu querido, minha amiga, meu irmão, no templo era a oportunidade que Paulo tinha para alcançar muitas pessoas, pois nesse dia era maior o contingente de judeus, gregos e prosélitos religiosos. O que são prosélitos religiosos, meu irmão? São pessoas que se dizem ser de alguma religião. Seria inútil Paulo ir à sinagoga em outro dia que não fosse o sábado, quando não havia nenhuma reunião, meu irmão. Paulo ia às sinagogas para evangelizar os judeus. Porém, os novos cristãos se reuniam para a celebração da ceia do Senhor nas súplicas e orações lá no primeiro dia da semana, como está narrado na Bíblia. Vamos lá, vamos dar uma lida? Atos capítulo 20, verso 7. Vamos lá, vamos ver o que diz. Diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então veja, Paulo falou no sábado e também falava no domingo. Paulo falava a tempo e a fora de tempo. Consegue compreender, meu irmão? Consegue entender? Então veja como é cruel esses guardadores de sábados, né? E pegando, isso eles aprenderam nas instituições religiosas, nas denominações com CNPJ. Não vai pensar que ele aprendeu aqui com a Bíblia, porque não aprendeu isso com a Bíblia, não. Por enquanto, nós não estamos vendo nada parecido do que eles dizem por aí, que Paulo, quando ele saiu a pregar, ele estava pregando a lei mosaica. Tá certo? Ó, nós iremos descobrir agora o que o apóstolo Paulo ia fazer nas sinagogas. Agora nós vamos ler as passagens, nos deter, contextualizar e ver tudo certinho. Vamos lá, já lemos, mas vamos ler de novo. Atos capítulo 17, verso 2. Vamos lá, vamos ver. Diz lá: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, e olha, ele disputou, é o dialegomai, ele foi discutir, tratar, argumentar, debater com eles quem? Os judeus, sobre as escrituras. Então veja, se Paulo fosse falar algo da lei mosaica, comumente praticada por aqueles judeus, Paulo não ia disputar, discutir, tratar, argumentar, debater, não ia fazer nada disso. Ele só ia falar: gente, senta aí, vamos repetir aquilo que a gente sempre viveu lá debaixo da lei mosaica. Compreende, meu irmão? Vamos ler também Atos capítulo 17, verso 3. Vamos dar uma lidinha. Já lemos, mas agora nós estamos contextualizando, tá certo? E diz assim: 17, verso 3, isso mesmo, tá? Diz assim: Paulo lhes explicava e provava que o Messias, ou seja, o Cristo, aquele a que eles ficaram sabendo, ou alguns até viram, foi crucificado.
que andou lá durante um tempo pregando sobre a liberdade, né? Então Paulo explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Percebe que Paulo não estava pregando a Moisés, Paulo não estava pregando a lei de Moisés, Paulo não estava pregando para eles guardarem o sábado. Compreende que agora nós estamos entrando nas passagens, né? Estamos fazendo uma análise das passagens para ver se Paulo realmente, quando ia às sinagogas, ele pregava o dia de sábado para ser guardado. Vamos ver agora Atos capítulo 17, verso 17, que diz assim, vamos lá. Por isso, debatia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Conseguem perceber, meus irmãos? Por enquanto, o que estamos lendo aqui, que os guardadores de sábado dizem lá, Paulo, quando estava viajando lá em Atos, na sinagoga, ele estava pregando, porque como era de costume. É claro que era de costume. Ele tinha como de costume ir falar com eles, mas no dia de sábado, por quê? Porque era o dia que eles se reuniam. Meu querido, minha querida, vamos ler também Atos capítulo 18 e o verso 4. Vamos lá, vamos ver o que diz. Diz assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Convencia por quê? Porque ele era bom de papo? Não, porque ele fazia aquelas pessoas era bom de papo, claro, não tenha dúvida, mas faziam as pessoas raciocinarem, pensarem, que é o que eu estou tentando fazer com vocês aqui. Tá certo? Vamos ler também Atos, né? Já que os guardadores de sábado alegam que lá em Atos, quando Paulo estava nas sinagogas e visitando aqueles lugares, ele estava pregando sábado, é o que nós estamos vendo aqui. Vamos ver aqui Atos capítulo 18, verso 28, para ver o que diz. Vamos lá. Diz assim: pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Então veja, ele refutava, ou seja, as pessoas estavam dizendo o seguinte: não, Cristo não é o Messias. Ele não veio nada disso dar liberdade aos cativos, olhos aos céus. Não! Paulo, ele refutava vigorosamente em debate público. Ele falava nas ruas, nas praças, que Jesus é o Cristo. Mas aonde? Conforme nos rolos. Tá certo? Porque naquela época, meu irmão, você pensa que naquela época que Paulo saía para falar, já tinha a Bíblia, você está enganado. Se você foi convencido disso, você foi enganado, tá certo? Vamos dar uma lida também lá em Atos capítulo 19, no verso 8, para ver o que diz a respeito dessa ideia que nós estamos trazendo aqui, tá bom? Vamos ver? Aqui, Atos 19, verso 8. Eu estou indo devagarinho, porque provavelmente você deve estar indo na sua Bíblia aí também, tá? Atos 19, verso 8. Se não tiver, aí depois você dá uma pausa, vai lá e procura e segue, tá bom? Diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Significa que ele ficou 3 meses lá dentro da sinagoga? Claro que não, né? Como era seu costume de ir às sinagogas ao sábado, porque sábado era o dia que eles se reuniam. Então se tornou rotineiro ele ir ao sábado na sinagoga, porque tinha mais gente, por 3 meses, fazendo o quê? Gente, realmente a lei de Moisés é isso mesmo. Vamos guardar sábado, vamos lá frequentar o templo, vamos levar as ofertas, os cereais, o bode. Não, olha só. Debatendo e persuadindo-os acerca do reino de Deus. A lei mosaica não fala do reino de Deus. O Cristo veio falar do reino de Deus. Entende, meu irmão? Veja, Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária. Era um dos objetivos, né? E iam à sinagoga
com a missão do quê? De discutir, debater o evangelho de Cristo aos judeus, aos gregos, e não para poucas mulheres. E os gentílicos que estavam reunidos ali. Meu irmão, olha só, presta atenção. Se Paulo fosse falar de algo, sempre repetindo, que eles já conheciam, Paulo não ia debater, não ia persuadir, não ia discutir. Entendeu? Vigorosamente. Vamos ler lá Atos capítulo 5, verso 42. Vamos dar uma olhada lá? Vamos ver. Diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Veja, não deixavam de ensinar, olha, vocês que estão lá fora de Jerusalém, que estão aqui e tal, tudo mais, vocês têm que continuar guardando o sábado. Para que Paulo ia ser veemente, né? Ia ser contundente numa coisa que eles já faziam? Não pregar que Jesus era o prometido, aquele que infelizmente, ou felizmente para nós que estávamos condenados e sem Deus, foi levado à crucifixão, à morte, ressuscitou. Ele é o Messias. Né? Podemos chegar a algumas conclusões até aqui. Vamos lá. Primeiro, é muito importante você perceber, meu irmão, que o apóstolo Paulo disse que tudo de útil ele ensinou e que não deixou de proclamar todo o conselho de Deus para as pessoas, para os seguidores de Cristo, para aqueles que estavam querendo agora ser seguidor de Cristo. Vamos ler então o livro de Atos, capítulo 20, dos versos 20 a 27. Vamos dar uma lida? Vamos lá. Então diz lá, começando lá em Atos capítulo 20, começando do 20. Vamos lá. Vocês também sabem que fiz de tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. 21. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer que nosso Senhor Jesus, e crer no nosso Senhor Jesus. Está vendo? Aqui nesses dois versos, Paulo está dizendo, olha, eu fiz de tudo para vocês. Versos 22 e 23. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Olha, vamos raciocinar. Se Paulo estava pregando Moisés, se Paulo estava pregando o templo, se Paulo estava pregando a lei de Moisés, se Paulo estava pregando o sábado, por que o Espírito Santo estaria dizendo para ele o seguinte, olha, se preparem, prepara o lombo que a chicotada vai ser dura, tá certo? Que estava aguardando ele, prisões e sofrimentos estão me esperando. Se Paulo estivesse falando o script do sistema religioso, Paulo não ia sofrer. Compreende, meu irmão? Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos até o verso 27, tá? E diz assim, vamos lá. Verso 24 e 25. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Qual? Proclamem o sábado, proclamem a Moisés. Guarda de sábado, vai para o templo, seja dizimista, cante no coral, seja professor da escola sabatina, da escola dominical. Não, não é isso. Você já aprendeu aqui no meu canal que não é isso. O que Paulo aprendeu de Cristo. Né? E a missão é esta, olha só. Anunciar a boa notícia da graça de Deus. Aonde? Na guarda do sábado? Não, né? Verso 25. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus. E agora sei que vocês não vão me ver mais. Vamos lá. Verso 26 e 27. Por isso,
com toda a certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Percebe, irmão? Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Veja. Desculpe. Paulo fez o que ele tinha que fazer. E agora ele está dizendo, olha, não venha me culpar não, porque tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, elas podem continuar guardando o sábado, frequentando o templo, sendo dizimista, aquilo, aquele outro, não há problema nenhum. Isso não é um problema para mim. Não é um problema meu. É um problema da pessoa que quer continuar lá. Então, naquele grande dia, poeticamente falando, aquela pessoa não vai poder dizer o seguinte, olha, Senhor Deus, sabe o meu pastor, né? Aí vão, poeticamente, vão virar para ele e vai dizer assim, opa, peraí, o seu pastor também está na fila, ele está lá atrás, ali na fila, ele vai dar conta dele, eu estou pedindo conta sua. Entende? Então, por isso que Paulo deixa explícito. Por isso, com toda a certeza, eu afirmo hoje que, se alguém de vocês se perder, eu não sou o responsável. Muito bem, vamos lá. O segundo ponto aí, né, de conclusão que a gente pode chegar. Veja, se Paulo, ele não deixou de ensinar nada do que Deus estabeleceu, nós vimos aqui, né, aos novos cristãos, ou seja, aqueles que agora querem ser seguidores de Cristo, onde está o relevante mandamento da guarda do sábado para os discípulos de Cristo? Aonde está, meu irmão, minha irmã? Já que santificar o sábado implica em salvação eterna, conforme ensina lá a profetisa dos adventistas, a Ellen White. Onde está Paulo falando sobre o sábado aqui? Terceiro ponto, meu irmão, para conclusão. Teria Paulo sofrido um lapso de memória e esquecido de ensinar aos gentios que não tinham lei, deveriam guardar o sábado da lei judaica? Será que era isso, meu irmão? Compreende, meu irmão, minha irmã? Né? Deu para ver nesse videozinho que eu fiz aqui de 30 minutos? Deu para perceber perfeitamente, certo? Que o apóstolo Paulo, quando ele foi viajar lá em Atos, porque muitos se pegam em Atos, mas eu vou fazer novos vídeos que fala de Gálatas, que os guardadores de sábado, ó, pica mula lá de Gálatas, né, de Tessalônica. Mas tem alguns que fazem, ó, opa, tá aqui, né? Cadê? Ó, tem alguns que pegam as bolinhas dos malabares e faz assim, ó, para. Eles fazem um malabarismo para dizer que Paulo estava apoiando o sábado. Bom, eu não sou seguidor de Paulo, nem você, eu não sou seguidor de João, de Pedro, eu sou seguidor de Cristo. Mas eu consigo ver aqui Paulo completamente coerente com o novo mandamento do Cristo. Tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, legal que vocês vieram até aqui. Não esqueçam então aí de dar o like, o joinha, compartilhar, tá certo? Um abraço a todos aí, fiquem na paz e até o próximo vídeo ou a próxima live, tá certo? Um abraço a todos e até lá!